Capítulo 3 do Procedimento Penal. Artigo 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste título rege-se pelo disposto neste capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, às disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Parágrafo 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos artigos 33 a 37 desta lei, será processado e julgado na forma dos artigos 60 seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre juizados especiais criminais. Parágrafo 2º. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Parágrafo 3º. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar vedada a detenção do agente. Vide ADIM 3.807. Parágrafo 4º. Concluídos os procedimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo, o agente será submetido a exame de corpo de delito, se requerer ou se a autoridade de polícia judiciária entender conveniente, e em seguida liberado. Parágrafo 5º. Para os fins do disposto no artigo 76 da Lei nº 9.099, de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais criminais, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena prevista no artigo 28 desta lei, a ser especificada na proposta. Artigo 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos artigos 33, caput parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei, o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999. Seção 1. Da investigação. Artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Parágrafo 1º. Para o efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idoneia. Parágrafo 2º. O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Parágrafo 3º. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo, incluído pela Lei nº 12.961, de 2014. Parágrafo 4º. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária, incluído pela Lei nº 12.961, de 2014. Parágrafo 5º. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referida no parágrafo 3º, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. Artigo 50-A. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Redação dada pela Lei nº 13.840, de 2019. Artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias, quando solto. Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Artigo 52. Findos os prazos a que se refere o artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo. Inciso 1.
Relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Ou, inciso 2. Requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias. Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares. Inciso 1. Necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Inciso 2. Necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Artigo 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Inciso 1. A infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Inciso 2. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Seção 2. Da instrução criminal. Artigo 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de comissão parlamentar de inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, adotar uma das seguintes providências. Inciso 1. Requerer o arquivamento. Inciso 2. Requisitar as diligências que entender necessárias. Inciso 3. Oferecer denúncia, arrolar até 5 testemunhas, requerer as demais provas que entender pertinentes. Parágrafo 2º. O edital do leilão a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será amplamente divulgado em jornais de grande circulação e em sítios eletrônicos oficiais, principalmente no município em que será realizado, dispensada a publicação em diário oficial. Parágrafo 3º. Nas alienações realizadas por meio de sistema eletrônico da administração pública, a publicidade dada pelo sistema substituirá a publicação em diário oficial e em jornais de grande circulação. Parágrafo 4º. Na alienação de imóveis, o arrematante fica livre do pagamento de encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 5º. Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves deverão ser observadas as disposições dos parágrafos 13 e 15 do artigo 61 desta lei. Parágrafo 6º. Aplica-se às alienações de que trata este artigo a proibição relativa à cobrança de multas, encargos ou tributos prevista no parágrafo 14 do artigo 61 desta lei. Parágrafo 7º. A Senado, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode celebrar convênios ou instrumentos congêneres com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como com comunidades terapêuticas acolhedoras, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido neste artigo. Parágrafo 8º. Observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, fica autorizada a contratação da iniciativa privada para a execução das ações de avaliação, de administração e de alienação dos bens a que se refere esta lei. Artigo 63-D. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar os procedimentos relativos à administração, à preservação e à destinação dos recursos provenientes de delitos e atos ilícitos, de estabelecer os valores abaixo dos quais se deve proceder à sua destruição ou inutilização. Artigo 63-E. O produto da alienação dos bens apreendidos ou confiscados será revertido integralmente ao FUNAR, nos termos do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, vedada a subrogação sobre o valor da arrematação para saldar eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento. Parágrafo único.
O disposto no caput deste artigo não prejudica o ajuizamento de execução fiscal em relação aos antigos devedores. Artigo 63-F. Na hipótese de condenação por infrações às quais esta lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. A decretação da perda prevista no caput deste artigo fica condicionada à existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado ou sua vinculação à organização criminosa. Parágrafo 2º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens. Inciso 1º. De sua titularidade, ou sobre os quais tenha domínio e benefício direto ou indireto na data da infração penal, ou recebidos posteriormente. Inciso 2º. Transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 3º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Artigo 64. A União, por intermédio da Senado, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes e a atuação na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na liberação de equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas relacionados à questão das drogas. Título 5º da Cooperação Internacional. Artigo 65. De conformidade com os princípios da não intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, e observado o espírito das Convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais, quando necessário, deles. Solicitará a colaboração nas áreas de: inciso 1º, intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados para atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de usuários dependentes de drogas. Inciso 2º, intercâmbio de inteligência policial sobre produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o desvio de precursores químicos. Inciso 3º. Intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de droga e seus precursores químicos. Título 5º-A. Do financiamento das políticas sobre drogas. Artigo 65-A. Vetado. Título 6º. Disposições finais e transitórias. Artigo 66. Para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS-UMS número 344, de 12 de maio de 1998. Artigo 67. A liberação dos recursos previstos na Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de Estados do Distrito Federal, dependerá de sua adesão e respeito a diretrizes básicas contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização do sistema previsto no artigo 17 desta lei, pelas respectivas polícias judiciárias. Artigo 67-A. Os gestores e entidades que recebam recursos públicos para execução das políticas sobre drogas deverão garantir o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários à efetiva fiscalização pelos órgãos competentes. Artigo 68. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar estímulos fiscais e outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborem na prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários dependentes e na repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Artigo 69. No caso de falência ou liquidação extrajudicial de empresas ou estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino ou congêneres, assim como nos serviços de saúde que produzirem, venderem, adquirirem, consumirem,
prescreverem ou fornecerem drogas ou de qualquer outro em que existam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo perante o qual trâmite o feito. Inciso 1º. Determinar, imediatamente, a ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas instalações. Inciso 2º. Ordenar à autoridade sanitária competente a urgente adoção das medidas necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das drogas arrecadadas. Inciso 3º. Dar ciência ao órgão do Ministério Público para acompanhar o feito. Parágrafo 1º. Da licitação para alienação de substâncias ou produtos não proscritos referidos no inciso 2º do caput deste artigo, só podem participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser arrematado. Parágrafo 2º. Ressalvada a hipótese de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o produto não arrematado será, ato contínuo à asta pública, destruído pela autoridade sanitária, na presença dos conselhos estaduais sobre drogas do Ministério Público. Parágrafo 3º. Figurando entre o praceado e não arrematadas especialidades farmacêuticas em condições de emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à rede pública de saúde. Artigo 70. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 desta lei, se caracterizado ilícito transnacional, são na competência da Justiça Federal. Parágrafo único. Os crimes praticados nos municípios que não sejam sede de vara federal serão processados e julgados na vara federal da circunscrição respectiva. Artigo 71. Vetado. Artigo 72. Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação da autoridade de polícia judiciária ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos. Artigo 73. A União poderá estabelecer convênios com os Estados e com o Distrito Federal, visando a prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, e com os municípios, com o objetivo de prevenir o uso indevido dela, de possibilitar a atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas. Artigo 74. Esta lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Qual lei você precisa em áudio? Envie seu pedido no comentário. Não se esqueça. Curta esse vídeo e se inscreva no canal.